Bem, uma boa tarde a todos, né? Nós somos aqui o grupo que vem lá do Espírito Santo, da cidade de Vitória, Universidade Federal do Espírito Santo. Meu nome é Vitor, eu sou supervisor, né? Já há 5 anos do PIBID, lá em Vitória. E eu queria, primeiramente, apresentar para vocês um pouco do cenário que a gente tem vivido lá, antes que os PIBIDianos que estão aqui, nosso grupo é um grupo grande que a gente veio para cá, e a gente resolveu aparecer todo mundo aqui para que vocês pudessem também nos conhecer, mas não somos nós, tem a Carol também que está aqui, né, que está aqui passando os slides para a gente aqui. Bem, inicialmente o nosso PIBID começou no ano de 2012 e nós começamos com 2 escolas. Cada uma delas tinha, salvo engano, 6 PIBIDianos, então eram 12 PIBIDianos, 2 supervisores, né? O Sérgio Schroeder era o professor coordenador do PIBID naquele período. E logo de cara, assim, eu, enquanto professor, eu já estava dando aula há 3 anos, eu tinha terminado o mestrado fazia pouco tempo, e logo de cara eu percebi como era transformador e revolucionário o programa do PIBID. É sem dúvida nenhuma um dos programas, talvez o mais importante que já tem existido no Brasil no que tange a formação de professores especificamente. Eu particularmente não conheço um outro programa que possa ter tido tanta expressão quanto o PIBID. Então, sem dúvida nenhuma, é um programa que merece um carinho especial dos nossos governantes, e de forma nenhuma nós podemos admitir que esse programa termine, né? Então, eu conversava ontem com alguns amigos aqui do Rio Grande do Norte, como é que o PIBID ele é tão forte que até mesmo assim a disciplina de estágio supervisionado, que todas as licenciaturas são obrigadas a ofertar, o estágio supervisionado ele não se compara de forma nenhuma à experiência que o PIBID oferece. E, na verdade, se por algum acaso o PIBID pudesse substituir o estágio supervisionado, isso poderia ser feito tranquilamente, porque realmente o PIBIDiano ele não só não deixa a desejar, como ganha muito mais experiência do que apenas a pessoa que cursa a disciplina de estágio supervisionado. Bem, dizer um pouquinho para vocês onde é que a nossa escola está situada, né? Nossa escola se chama Maria Ortiz, né? E eu devo dizer que um dos nossos supervisores não se encontra mais conosco, o Erickson Curbani, que esteve junto comigo nos 2 últimos encontros, né? Ele agora leciona no Instituto Federal do Espírito Santo. Agora, então ele saiu por ter passado em uma outra instituição, né? Foi aprovado em outra instituição e deixou o PIBID. Se ele não estivesse deixado o PIBID por esta razão, ou eu ou ele precisaríamos ser um dos 2 desligados do programa por conta do corte que infelizmente nós sofremos, né? Então nós continuamos na escola Maria Ortiz, que é uma escola que se situa no centro da cidade do Espírito Santo, ao lado do Palácio do Governo do Estado. E a nossa escola é uma escola já centenária, com mais de 120 anos de idade, né? A realidade dos nossos alunos que estão lá não é uma escola de bairro, é uma escola que vem alunos dos municípios que estão ao redor de Vitória, né? Municípios como Vila Velha, Cariacica, Serra, né? Os alunos vêm até essa escola porque essa escola ela é uma referência no estado. Então, assim, nós lá temos um currículo estadual, né, que nos é indicado e pedem para que nós sigamos esse currículo. A escola é uma escola que aplica trimestralmente simulado, exige que o professor aplique prova objetiva. Então é uma escola que se preocupa muito, que os pais que põem os filhos naquela escola se preocupam muito com o Enem,
sabe? Então a coisa tem muito assim, por parte da instituição, né? Solicitam os professores para que encaminhem as suas direções para essa parte. Então assim, sem dúvida nenhuma, se a gente estivesse em uma outra realidade, se eu fosse professor em uma outra realidade que não aquela escola, se os PIBidianos estivessem em uma outra escola, obviamente que os trabalhos que serão apresentados aqui seriam outros. Então acho que nós, independente de onde nós, supervisores, nos encontramos, a gente sempre acaba colocando o PIBID, levando o PIBID para aquela realidade, adaptando aquelas necessidades. Claro também que, na medida do possível, a gente vai tentando transformar as realidades também, né? Eu queria também dizer a realidade que eu, como professor, enfrento lá no Espírito Santo, né? Um professor do Espírito Santo, ele fecha sua carga horária estadual com 25 horas, né? Tendo 7 horas de planejamento e 18 turmas para lecionar, né? Eu, atualmente, eu tenho 30 turmas, o nosso ex-professor, ele tinha 36, né? Então, assim, estamos realmente assim, bem abarrotados de turmas. Eu tenho 820 alunos, né? Então a nossa turma aqui de 8 PIBidianos vai se espalhando na escola durante os horários, tentando construir os projetos, se enturmando com o pessoal da escola, né? E a gente tem conseguido fazer um bom trabalho nesses anos. Tenho aprendido muito toda vez que eu venho aqui. Mais uma vez eu tenho aprendido bastante coisa. Certamente esse encontro vai nos levar de volta à Vitória renovados, inspirados, né? A pensar coisas novas, a estruturar coisas novas. Mas agora eu quero deixar a palavra aqui aos nossos PIBidianos, que vão apresentar para vocês os trabalhos que eles têm feito lá na Escola Maria Ortiz. Boa tarde a todos, meu nome é Eduardo e eu vou falar para vocês o nosso projeto mais recente, que é o caderno de apoio que a gente construiu para trabalhar junto dos alunos. Esse caderno, a gente desenvolveu ele primeiro como um auxílio para o nosso livro didático, que é o Fundamento de Filosofia, do Cotrim e da Mina Fernandes, né? E primeiramente, o foco desse material, visto a realidade da nossa escola, é aprofundar os alunos no que se refere ao Enem, né? É o primeiro foco desse material de apoio. E ele contempla, além de conteúdo e textos filosóficos, links de vídeos na internet, blogs e livros e tudo mais, para a gente tentar fazer com que o conhecimento do aluno fique o mais completo possível, né? E além desse foco do Enem, eu acredito que o segundo passo seria o conhecimento restrito de filosofia de cada aluno, porque apesar de nem todos os alunos se interessarem por filosofia, muitos, ao verem um material tão bem trabalhado e tão bem feito, acabam se interessando e aprofundando na matéria, né? Por enquanto, a gente trouxe os cadernos impressos hoje só para apresentação, mas dentro da escola, para os alunos, ele vai ser um material totalmente digital, porque envolve muita coisa e tem muita coisa da internet também. Então, a gente resolveu deixar ele como material digital para eles poderem acessar também a qualquer momento, né? Inclusive no celular, durante as aulas e tudo isso. Ele foi dividido em 3 apostilas, que contemplam os 3 trimestres de cada ano do ensino médio. E o primeiro ano, por exemplo, lá a gente trabalha no primeiro ano os tópicos de filosofia antiga, né? E os iniciais da filosofia medieval. E a gente editou esse material de uma forma a fazer... eu acho que esse é um ponto muito importante também. A gente editou esse material de forma ao aluno se sentir o mais valorizado possível, porque a gente sabe da realidade do aluno da escola pública e tudo mais. Muitas vezes ele não se sente valorizado, não se sente motivado. Então a gente foi bem detalhista, né? E planejamos tudo muito bem para ele poder
se sentir valorizado e valorizar o próprio material, né? E por fim, além da grande importância do projeto e a contemplação do aluno, eu vejo uma grande importância no aproveitamento que nós bolsistas temos com a introdução desse material de apoio para os alunos, porque uma vez na mão deles permite o surgimento de dúvidas que talvez com o livro didático só não apareceriam, e isso aproxima o aluno do bolsista, porque como nós produzimos, eles, antes de procurar o professor, muitas vezes eles vêm procurar a gente, e isso possibilita o desenvolvimento dos nossos conhecimentos, né? Não digo metodologias, mas das nossas experiências de como auxiliar um aluno no dia a dia dele. Isso provoca uma aproximação muito grande. E além disso, acho que a minha parte é essa, assim. Nós temos uma página, né, lá no Facebook também, que não sei se está no nosso slide, mas é o meio que a gente passa esse material para os alunos. Boa tarde, meu nome é William. Vou falar um pouco do caderno de apoio que a gente fez referente ao segundo ano. Como o Eduardo falou, o caderno se baseia no livro do Cotrim, Fundamentos de Filosofia. E no que se refere ao segundo ano, os trimestres que a gente aborda, que é como o procedimento da escola são trimestral, é ética no primeiro trimestre, filosofia política no segundo e nova ciência e o racionalismo no terceiro. Esses 3 capítulos são baseados no livro do Cotrim também, só que eles não necessariamente seguem uma ordem cronológica no livro, e sim eles são trabalhados no segundo ano assim. Falando do desenvolvimento do caderno de apoio, a gente procurou ser o mais didático possível, apesar de se basear num livro didático, né? Porque a gente via algumas dificuldades dos alunos, até, não digo no sentido de motivação para estudar, mas assim, de entender o que era apresentado no livro didático, né? Como a gente é de uma escola pública, como o Vitor falou também, é uma escola que recebe gente de tudo quanto é lado, o nosso público tem uma variedade muito grande, assim, desde alunos mais interessados, como alunos que estão mais jogados na escola, grosso modo falando. O nosso caderno contém uma linha do tempo que visa contextualizar os filósofos que são trabalhados naqueles trimestres com o período histórico que corresponde a eles, porque a gente pensa ética e vai trabalhar Aristóteles, daqui a pouco dá um salto, daqui a pouco dá uma volta, que é como o livro expõe, e os alunos ficavam um pouco perdidos nisso. Então a gente colocou uma linha no tempo, colorida, com um acesso facilitado para eles, justamente para que, estando esses filósofos contextualizados, eles pudessem também entender a forma com que se pensou filosofia, como se pensou ética, ou política, ou ciência, no contexto que eles estão colocados. A gente fez também um glossário que tenta deixar os conceitos trabalhados em filosofia de forma mais específica para acesso dos alunos, porque a gente via que em grande parte os alunos não entendiam os termos colocados no próprio livro didático. Assim, alguns termos são colocados em negrito, alguns termos clássicos da filosofia, como empirismo, racionalismo, epistemologia, coisas que não são do cotidiano, coisas que não são da vida de forma banal e que era colocado no livro sem uma explicitação. Então a gente procurou nesse glossário pegar essas palavras que estavam no livro grifadas e tentar explicar como que elas se aplicaram e como se desenvolveram ao longo da história da filosofia. De uma forma para que se tivesse um conteúdo filosófico também com um maior rigor, ou também para que se despertasse o interesse nos alunos, a gente colocou obras clássicas com alguns trechos extraídos das obras clássicas e uma pequena explicação de como a gente entendia aqueles textos extraídos, justamente para também não se tornar um material muito banal, um material que servisse apenas como jargões filosóficos, e sim tentar fazer com que essa aproximação com os textos extraídos direto das obras se desse entre os alunos, porque muitas vezes no próprio livro didático do Cotrim alguns trechos são extraídos
mas não tem, a gente viu uma necessidade do aluno de querer saber mais sobre aquele filósofo e aquele trecho era curto, aquele trecho não tinha um aprofundamento. Então na apostila, a gente colocando isso, a gente visou justamente com aqueles que fossem mais interessados em filosofia buscassem esse acesso. Para facilitar isso ainda, esses trechos que estão extraídos, a gente colocou todos eles em links, que estão junto na referência, com acesso digital, porque a gente sabe da dificuldade do aluno. Muitos deles acabam não tendo, a gente mesmo, enquanto PIBidiano, não tem condições de comprar todas as obras que necessitam, ou propriamente que tem interesse. A gente vê isso de alguns alunos, a gente procurou todos os trechos que forem extraídos, fossem colocados em PDF na referência, com acesso já diretamente ligado na referência e com o link vinculado. Da parte do livro do segundo ano, caderno de apoio do segundo ano, é isso. Boa tarde, meu nome é Natália, e aí eu falaria acerca do material de apoio dos terceiros anos. Bom, nós que produzimos o material de apoio dos terceiros anos, seguimos a mesma linearidade do que é trabalhado no livro didático, né? Só que tem um diferencial. Como o William acabou de dizer, nós procuramos fazer com que, ao mesmo tempo que fosse aprofundado o conteúdo que está no livro didático, ele também fosse trabalhado de modo um pouco mais a despertar o interesse, né? De modo mais descontraído também. Por isso que oferecemos, assim, não só aulas, videoaulas, desculpa, mas também filmes, né? E no caso assistimos e fizemos resumo para quem colocou filme. No caso do material de apoio dos terceiros anos, nós colocamos. Eu acho que o William chegou a colocar, né? Os números. Então, assim, há uma diferença na produção do material. Como o Vitor comentou, a Escola Maria Ortiz, por ela ser uma escola histórica, então ela é um monumento tombado, né, no nosso estado, ela é vista como uma escola, ela acaba sendo vista como uma escola modelo, né, para que o aluno dentro daquela escola, ele sofre uma pressão maior a chegar numa política de resultados, né, o que seria, por exemplo, o Enem, é uma política de resultados. O aluno ele deve alcançar um resultado e, no caso, isso parece que quando ele está dentro da escola, ele acaba sofrendo com isso, mas também pode ser visto de uma boa forma, né? Ou seja, o aluno parece que ele volta a atenção para o conteúdo e aí ele pode ser que ele absorva de uma maneira mais aceitável por ele, né? No caso, o que procuramos fazer com o material de apoio é justamente isso, fazer com que esse sofrimento que pode ocorrer com o aluno seja diminuído. O que eu acho que ali a Carol está passando os índices, tá, Carol? No caso, ali vai estar passando os índices do que a gente procurou aprofundar nesse material de apoio. Eu tenho como exemplo, assim, no caso, eu peguei alguns mapas conceituais de livros de comentadores da história da filosofia, né? Aí a gente tem o Giovanni Reale, que lá dentro traz importantes mapas conceituais de alguns filósofos que são mais difíceis de compreender, né? Até por nós mesmos, Hegel, Kant. Então ali a gente procurou colocar alguns mapas conceituais, também coloquei algumas indicações literárias. Um exemplo que eu me lembro aqui é um livro Cândido, de Voltaire, que lá dentro ele vai tratar algum conceito de bem e mal. Então, assim, as indicações literárias também são interessantes para que o aluno ele possa estar ali se descontraindo, mas também aprendendo a filosofia. Uma outra observação que nos terceiros anos, no caso, a gente conseguiu observar, e que todos nós observamos, também foi tratado aqui no encontro, é a ausência, né, de autoras mulheres, filósofas no caso, nos livros didáticos. Desde a antiguidade até a contemporaneidade, nós não vemos mesmo, sequer cita nos livros didáticos, nenhuma autora mulher, né? E filósofa, no caso, que existe também. Um exemplo que eu peguei seria extrair do pensamento do século XX, o existencialismo, e perceber que quando ali posto, tenta explicar essa corrente existencialista, a gente
segue um caminho de autores masculinos, né? Aí temos ali o método fenomenológico para se entender o existencialismo, a gente tem o Husserl, aí depois vamos para Heidegger, e aí temos também o Merleau-Ponty e depois Sartre. Aí eu peguei como exemplo uma autora, filósofa, que seria Simone de Beauvoir, que ela é vista como uma parceira de Sartre, mas nunca é introduzida nos livros como uma filósofa existencialista, que é o que ela é, né? Então, isso é só um exemplo para justificar essa ausência também que tentamos trabalhar como um acréscimo, né? Então a gente percebe que a metodologia, as estruturas didático-metodológicas de livros didáticos, elas são estruturadas justamente de uma maneira científica. E para haver uma mudança disso, seria necessário o que seria dentro da ciência uma quebra de paradigmas, né? Uma mudança de concepção que se relaciona com a história, com a forma como a mulher é vista, no caso aqui se tratando da ausência, né, dessas autoras feministas, não feministas só, mas de autoras mulheres e filósofas. A Simone de Beauvoir, no caso, trabalha com o feminismo, então a questão de gênero, ela pode ser introduzida nos livros muito bem pela Simone de Beauvoir, mas não é feito isso, né. Seria, assim, uma observação especial que nos terceiros anos a gente poderia também observar, que não é trabalhar. Eu acho que é por aí. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Shelton. Vou falar um pouco sobre a realização das tertúlias na Escola Mário Ortiz. Bom, as tertúlias são encontros realizados pelo PIBID a cada semestre, né? São 2 por ano. A gente realiza em auditório, né? Pelo qual o estudante participa e se interessa por debater os assuntos, trocar informações sobre o ensino de filosofia, as questões da filosofia. Né? Os PIBIdianos, a gente organiza esses encontros, né? Um planejamento que tem o PIBID, e a gente escolhe os temas democraticamente, né? No contexto atual. Na escolha desses palestrantes, a gente escolhe professores das universidades, doutores, né? Já escolhemos também autoridades políticas do nosso estado para debater os assuntos, né? E isso é democraticamente a escolha. O PIBID, ele passou por 2 momentos. O primeiro momento ele era realizado na universidade. Então ele tinha como objetivo atender esse público. Né? As tertúlias, isso. Era realizado na universidade. Mas nós levávamos né, alunos do ensino médio para participar das mesas. Só que como a gente observou que o coro né, era pequeno, a gente reformulou as tertúlias. Então a gente, em debate, em reunião, a gente decidiu que nós iríamos levar a tertúlia para a escola estadual, né, de ensino médio. Então isso aí a gente observou também essa flexibilização do encontro. Aí chegou lá, a gente propôs o tema e realizamos na instituição, os alunos. Então o que aconteceu? Foi assim, o público, a gente convidou os alunos do 2º ano, porque não caberia todos os alunos do ensino médio. O professor Vitor leciona em todas as turmas, né? Então a gente preferiu escolher o dos 2º anos, porque eles já tinham um contato já com a filosofia, e como os terceiros anos também os alunos eles estavam mais preparados para o exame do Enem, para as provas, então a gente escolheu os alunos do 2º ano. Então o que a gente observou? Que nos debates, nas apresentações da tertúlia, foi assim, muito enriquecedor. Por quê? Porque o aluno ele passou a debater, a questionar, ele participou e inclusive ele até fez reflexões sobre os assuntos que a gente colocou nos encontros. E o objetivo também da mudança da tertúlia da universidade para escola, né, foi muito enriquecedor para a gente.
foi assim, a gente ficou se sentiu realizado, porque é o foco do PIBIS, né? Tá com bolsista introduzido na escola, preparando ali para ser o futuro professor. Então a gente realizando os debates com os alunos, né? Os encontros, eles se sentiam descontraídos. Eles não estavam com aquele enriquecimento da sala de aula. Então foi mais enriquecedor. O público também, né, foi assim, a gente tinha um baixo público nas universidades e na escola a gente resolveu esse ponto negativo que a gente encontrou. Bom, tem algumas fotos ali que a gente realizou, que os alunos fizeram perguntas, tem autoridades do Estado que apresentaram lá nos debates, né? Bom, é isso. Boa tarde. Eu vou falar sobre a produção e a distribuição do jornal Paideia, que é um dos nossos projetos, né? E de início, como todos sabem, o nome Paideia era um modelo de educação praticado na Grécia Antiga, que foi estudado por Platão, e era... diferentemente desse modelo que era trabalhado, nós usamos o conceito de paideia para passar informação para os alunos do ensino médio. Dentro desse jornal, antes, a gente escolhia temas particulares. Cada pibidiano que participava dos textos que compõem o jornal criava o seu próprio tema e elaboravam um texto em cima de alguma teoria para poder publicar no jornal. A gente elaborava jogos, palavras cruzadas para os alunos responderem em cima da história da filosofia. Nós também fizemos concurso de poesias, que teve um modelo específico, um trabalho específico que a gente fez, que se chamava Por que a Beleza Importa? Tratava do conceito de estética, que era para tentar incluir o conceito no conhecimento do aluno, que para eles ficava naquela coisa superficial, estética é só a beleza física, no caso. Tanto que na poesia a gente pôde perceber isso, que o aluno não tinha profundidade sobre o conceito, no concurso, no caso, quando a gente viu, né? A gente também trabalhou com conceitos sobre política, a história do PIBID, sobre educação, geração Z, ciência, que foi o nosso último trabalho que as meninas distribuíram aí para vocês. E tem a questão dessa participação dos alunos. A gente propôs a ele a possibilidade de estar entrando, né, no projeto do jornal. Aí a gente ofereceu a eles a ideia de criarem um poema em cima desse tema e os escolhidos seriam expostos no jornal. A participação deles foi muito boa, eles fizeram bastante poemas. Depois que a gente selecionou, a gente pegou os escritos deles, penduramos na escola, no varal filosófico, eles gostaram bastante. Nesse jornal, a gente tentou escrever os textos com uma linguagem bastante acessível, para os alunos poderem ler, compreender, ter o mínimo de dúvida possível, justamente para enriquecer, né, o conteúdo escolar que eles têm dentro da sala. Aí, além de distribuir esse jornal na escola, a gente passa dentro das salas, quando ele está pronto, distribui para os alunos, apresenta. Eu tenho 2 modelos aqui que não estão ali, na verdade um que não está ali, que é o Por que a Beleza Importa. Além de distribuir nas salas de aulas para os alunos, explicando a ideia do projeto, a utilidade dele para eles, a gente também entrega nas ruas, nas praças, deixa em banca de revista, padaria junto com os jornais locais, entrega na universidade também. Para quem não tem muito contato com a filosofia, ver, se interessar, né, com a intenção de despertar um interesse filosófico dentro daquele que não tem tanta aproximação com a filosofia, igual a gente, no caso.
E além desse jornal, nós também temos uma página no Facebook, que o Eduardo disse, que lá a gente publica link de vídeos do YouTube, que tem no mínimo 10 minutos, e é bem descontraído para eles verem, não ficar aquela coisa chata, né, aquele vídeo aula cansativo. Aí é bem descontraído, com imagens coloridas, interativo, imagens com partes das biografias dos pensadores, justamente para complementar também o currículo deles, né, o que eles aprendem. E se vocês quiserem, eu posso estar lendo uma das poesias que os alunos fizeram. Aí é sobre relativo à estética, né? Aí essa é da Natália Correia, do 3º ano. Aí é o seguinte: o conceito de belo é relativo, mas se resume no que é positivo. Pessoas veem a beleza de forma diferente. Isso torna o sentido ainda mais abrangente. A beleza pode estar no sorriso de uma criança, na cultura, na arte, na dança, no sentimento, no pensamento, na música, no instrumento. A beleza pode estar no abraçar, acariciar, no amar. A beleza está na natureza, nos astros e toda a sua grandeza. Ela está dentro do seu olhar, no corpo, na alma e na emoção. Tudo que achamos belo é algo que idealizamos, pensamos e observamos. E isso nos faz racionais. Ver a beleza nos diferencia dos animais. A beleza pode ser tudo que se vê. Então, o que é beleza pra você? Tipo, a gente achou bem legal, assim, os poemas, e tem outros também que, se vocês quiserem ver, eu posso ir passando o jornal e tal. Aí é basicamente isso, a resposta dos alunos quanto a essa última edição que a gente fez sobre a ciência. Ainda não tivemos tempo de distribuir para eles, mas eles já participaram de uma tertúlia que a gente organizou, tiveram com o professor da UFES, com 2 professores da UFES, eles apresentaram para os alunos, eles gostaram, fizeram bastante pergunta. Aí, a partir da tertúlia, eles conseguem compreender ainda melhor, né, os textos que a gente colocou no jornal. Aí é basicamente isso. Aí tem umas imagens, desculpa, aí tem umas imagens da nossa última edição, não dá para ler as letrinhas direito, mas dá para ter uma noção. Aí agora é o relato de experiência da vivência, né, de um docente dentro da sala de aula do ensino médio. Boa tarde, meu nome é Bruno. Eu vou falar agora do ponto que nós consideramos de mais essencial do ponto de vista teleológico do PIBID, que é exatamente a formação do docente e a experiência prática que nós, enquanto PIBIDianos, temos a oportunidade de ter. Eu, por exemplo, tive a oportunidade, tive muita liberdade do professor Vitor de estar com os alunos, de fazer exposições, mediar debates, estar realmente na frente da sala de aula em alguns momentos sob a supervisão dele. E assim, isso é uma das coisas muito importantes que nós consideramos no PIBID, porque através disso eu confirmei e eu tenho certeza hoje da minha vocação para ser professor, e é realmente isso que eu quero fazer. Então o PIBID ele tem muita importância para mim, tem muita importância para todas as pessoas que pretendem se tornar docentes, e é extremamente importante esse programa, é a forma que ele te dá liberdade. E nós hoje, como PIBIDianos, sabemos que seremos professores muito mais preparados para aquilo que está por vir. Quando nós assumimos uma sala de aula sozinhos, teremos a certeza teremos segurança naquilo que iremos fazer, diferente se nós nunca tivéssemos tido uma experiência na sala de aula. E uma das coisas importantes, vou levantar com licença para dar uma olhada nos slides. Eu coloquei aqui uma das frases do Kant, que é um filósofo que eu pesquiso particularmente. É o seguinte: treinam-se os cães e os cavalos, e também os homens podem ser treinados. Entretanto, não é suficiente treinar as crianças. Urgem que aprendam a pensar. Então, aqui nisso a gente vai explicar um pouco a proposta de trabalho que nós temos no Maria Ortiz. Porque como vocês viram, como os colegas exporam, a gente trabalha muito a história da filosofia. A gente não pega muito simplesmente temas como, por exemplo, agora vamos trabalhar o amor e vamos pedir opiniões sempre deles. A gente trabalha muito as questões da história da filosofia, porque nós acreditamos que a história da filosofia ela dá bagagem intelectual para os alunos pensarem por si próprios.
que nós entendemos que o grande desafio dos professores de filosofia é justamente formar pessoas com capacidade de pensar, com capacidade de entender a sua sociedade, e nós partimos do pressuposto de, primeiramente, trabalharmos as questões da história da filosofia. Por exemplo, imagine um aluno, imagine que um aluno ele vai estudar sobre em Aristóteles, ele veja como que o ser humano ele é naturalmente. Ele entende que o ser humano é naturalmente um animal político, um animal social, e que a sociedade ela foi criada justamente pela necessidade dele de se relacionar com os outros. Aí, olha só, imagine que esse aluno aprenda isso, ele sai da sala de aula com certeza de que é assim que é a realidade. Só que em outro momento, ele vai estudar, por exemplo, Thomas Hobbes, que vai entender que o homem é mau por natureza, é egoísta, e vai entender que a sociedade é criada de um modo artificial. Olha só que interessante, olha só como é que é interessante o pensamento e como que fica a cabeça dos alunos, que muitas vezes já fui parado por alunos que diziam: poxa, eu achava que uma coisa era de uma forma, agora eu penso de outra forma. Aí agora, depois, imagina que esse aluno ainda vai ver Rousseau, vai ver Kant, vai ver ideias de vários pensadores, de vários filósofos que tem na história da filosofia. E nesse processo, por muitas vezes o aluno acaba até se frustrando por achar que ele entendia alguma coisa, e depois, tendo essa superação, ele vai aprendendo. Assim o aluno vai desenvolvendo o senso crítico. Porque nós entendemos que a história da filosofia, tudo aquilo que nos foi legado, é de extrema importância para que as pessoas possam pensar melhor e aprimorem assim as suas capacidades de pensar. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem... Volta por favor, na outra, anterior, por favor, no debate. Isso aqui foi um debate que nós realizamos no Maria Ortiz, que é uma proposta já que o professor Vitor vinha trabalhando, e funciona da seguinte forma. Separamos as salas em grupos, e cada grupo pega um pensador. Por exemplo, um grupo vai pegar Platão, outro Aristóteles, Hobbes, e dependendo de cada tema que está sendo abordado. E cada aluno, isso aqui foi uma experiência muito bacana que nós temos lá na escola, porque os alunos eles se envolvem bastante, eles nos procuram e cria até certas rixas dentro da sala, mas num bom sentido, de que realmente eles se envolvem e defender o pensamento de um determinado filósofo. E assim também, além de entender, além de fazer com que eles debatam, que eles dialoguem sobre as questões que os filósofos trabalham, desenvolvem também a capacidade argumentativa deles. Mesmo até muitas vezes já fui parado por alunos que falaram assim: poxa, professor, mas eu não concordo com a opinião desse filósofo. Aí eu falei, isso é muito interessante, até você tentar defender uma opinião que você não concorda, de modo até que você desenvolve ainda mais sua capacidade argumentativa e vai trabalhando. Até uma questão até que o professor Sérgio utiliza até na sala de aula dele também, quando ele ministra filosofia da educação, ele separa também filósofos, muitas vezes, é realmente um sorteio. Muitas vezes encontramos filósofos que nós não simpatizamos, mas isso é importante para o aprendizado, isso tem uma grande riqueza para o processo de conhecimento. Pode passar, por favor. Aqui foi uma fala na tertúlia, esse aqui é sobre a tertúlia, esse aqui é o nosso grupo aqui, faltou nessa foto o William, porque esse é o preço de faltar a uma reunião, não, William? Pode passar, por favor. Tem justificativa. Só para pegar no pé dele. Pode passar. Aqui ela é a nossa escola, que como falaram anteriormente, nossa escola é tombada como patrimônio histórico. E realmente é uma escola bem bonita, tem uma arquitetura bastante bonita e é tido como uma referência. E nós no PIBID lá impactamos bastante lá aquela escola. É muito interessante o contato que o PIBID ele estabelece com os alunos, como por exemplo, andando pelos corredores, normalmente eu sou parado para os alunos, a gente conversa coisas, nas redes sociais mesmo, alunos procuram, e a gente desenvolve um contato muito bacana, uma proximidade muito legal com os alunos, que é realmente muito interessante. E também os próprios professores, por exemplo, nas tertúlias que nós realizamos, muitos professores